Vou chamar o pastor Franklin aqui. É um privilégio para nós muito grande estar recebendo o pastor Franklin nesse final de semana. É um privilégio, você pode saber que é um privilégio para cada um de nós, porque o pastor Franklin, Deus tem abençoado ele de uma maneira especial, tem dado um dom especial para ele, ele tem abençoado muitos por esse Brasil, não somente ao vivo, também como pelo seu ministério na internet, pelo seu Facebook, pelas mensagens que ele tem gravado aí que você pode desfrutar. E nós queremos agradecer a ele por ele ter se disposto a estar conosco aqui neste final de semana. Ele vai falar um pouquinho também a respeito dos livros, do seminário pelo qual ele é diretor lá, o seminário Martin Butzer. E vamos orar nesse momento, pedindo que o Senhor possa o abençoar e possa abençoar cada um de nós nesta noite. Pai, nós queremos louvar o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que nós já fizemos aqui nesta noite, pelos cânticos, pelas orações. Que o Senhor possa nos visitar de uma maneira sobrenatural. Queremos Te agradecer pela vida do pastor Franklin, da Marilene, sua esposa, da Bia, sua filha. Pedir que o Senhor possa derramar sobre eles a Tua graça e a Tua misericórdia. Que o Senhor possa abençoar a editora Vida Nova, a editora Fiel, o seminário Martin Butzer, que são parceiros nesse projeto. Que o Senhor possa recompensar a cada um. Fale, Senhor, aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. Surpreso também pela quantidade de pessoas que chegam aqui sexta-feira à noite, um feriado um pouco mais comprido aqui em São Paulo. Lá onde eu vivo não é feriado, nem me lembrava que era feriado aqui na capital. Mas é um prazer estar com vocês aqui. Quero agradecer o convite que Walter me fez já há alguns meses. É sempre um prazer estar de volta aqui. Ano passado, em fevereiro, estive aqui com família também pregando no aniversário da igreja. É um prazer rever alguns irmãos e irmãs aí que a gente conhece do Rio de Janeiro, gente que a gente chegou a conhecer aqui na igreja e em outros espaços também. Antes de tratar do que a gente vai falar nesse fim de semana, eu queria só falar de alguns livros aqui. Tanto Fiel como Vida Nova estão oferecendo 30% de desconto nos livros. Eles estão com aquela maquineta para cartão. Então, mesmo em tempos de crise financeira, Dilma, PT e Lula, você pode preparar um presente de Natal para os seus queridos ali com os livros. Eu queria só apresentar alguns deles bem rapidamente. A Fiel está vendendo ali ali no espaço deles uma série de livros do Steve Lawson e de outros autores. A série é Um Perfil de Homens Piedosos. Esse livro de Lutero estava esgotado, voltou agora há pouco tempo, de Calvino estava esgotado também. Eu recomendo qualquer um livro dessa série. Recentemente saiu Isaac Watts, um famoso enólogo inglês do século XVIII, mas qualquer livro dessa série é muito bom, muito bem escrito, são livros bem fininhos. Os autores tratam um pouco aí da visão panorâmica da vida dos personagens, do personagem principal do livro, e eles destacam um ponto da teologia ou do pensamento desse autor, e vão desenvolver nesses livros. Um dos que eu mais gosto é do John Knox, talvez um dos reformadores que a gente menos conhece, mas ele é extremamente importante para a gente, até por conta das implicações políticas da teologia dele. Tem pessoas que acham que a fé não tem ligação com Estado, com política, com economia. John Knox foi um dos primeiros a tratar das implicações da fé para as questões do Estado e para questões políticas. E daí a relevância dele para a gente hoje. A Vida Nova tem lançado alguns livros esse segundo semestre. Um dos que eu mais gostei é esse Comentário de Romanos. É uma série que espero aí que a gente consiga lançar mais livros. Esse é o primeiro deles, a série Comentário Expositivo. E esse livro aqui é muito legal, porque algumas vezes o pastor, o professor não tem tempo para pegar um comentário mais denso, mais técnico, no caso de Romanos, e a partir daquele comentário montar a sua série de palestras. Esse comentário, ele divide o livro de Romanos nas partes principais, para você expor, já está todo divididinho ali, bem mastigado, e cada sessão, baseada no texto bíblico, ela é dividida em questões
de história e cultura, que estão por trás daquela parte do texto bíblico que vai ser analisado, questões ligadas à exegese, isto é, o que o texto significou no passado, em termos de idioma original, intenção do autor, etc. e tal, o que o texto significa para a gente hoje teologicamente. Depois ele tem uma parte de aplicações práticas, isto é, como o texto serve para a gente hoje, e no final ele tem algumas dicas, por exemplo, para você ler algum gibi, alguma história em quadrinhos, ver algum filme, escutar alguma música que possa servir de ilustração para a passagem bíblica que você vai expor. Cada capítulo tem imagens, fotos de Roma, fotos ligadas à arte romana, à arte cristã. Então é um livro muito legal. Espero aí que a Vida Nova consiga lançar outros livros dessa série, mas é já um material muito bacana para uma epístola que nós amamos muito. Alguém já tem dito que talvez seja a epístola mais importante da Bíblia, e o livro que resume, a interpretação do livro, resume basicamente a história da igreja cristã, as lutas para interpretar esse livro. Mais 2 livros. Essa Teologia Sistemática, de Millard Erickson, pequenininha, como você pode ver. Ela segura a porta, a janela. Se você tem problema de refluxo, você pode botar na cama para levantar a cama para ajudar a dormir. Brincadeirinha. Erickson esteve no Brasil pela 3ª vez esse ano, provavelmente a última vez que ele veio ao Brasil, ele já é bem idoso. E esse material é talvez a mais importante teologia sistemática batista que nós temos, seja língua inglesa, seja língua portuguesa. Altamente atualizada, um material de valor muito bom. Eu considero ela, inclusive, superior à teologia do Wayne Grudem. Então, se você quer uma teologia sistemática no nível mais avançado e da perspectiva batista, eu recomendo o Millard Erickson. Inclusive, ela a última edição, segue a última edição em inglês. Ele tem capítulos sobre nova perspectiva paulina, teísmo aberto e outros pontos aí polêmicos que a gente tem enfrentado aqui no Brasil. E por último, o último lançamento aí da Vida Nova saiu há coisa de 2 semanas atrás, Conhecendo os Pais da Igreja. Algumas vezes a gente supõe que a história da igreja começa com a Reforma. Uma visão popular aí que até o ano 1517 tudo era trevas, a igreja era infiel, então pula-se de Atos direto para o século XVI, o que é um erro. Os reformadores do século XVI tentaram construir uma teologia calcada na Bíblia, mas em diálogo com os chamados pais da igreja, que eram aqueles escritores autorizados dos primeiros 6, 7 séculos. O Brian Lifton é um escritor evangélico. Esse livro é escrito de uma perspectiva evangélica. Então, aqueles que querem entender um pouco mais sobre Tertuliano, Orígenes, Gregório de Nissa, Gregório Nazianzo, Agostinho de Hipona, Atanásio, entre outros, de uma perspectiva evangélica, eu recomendo esse livro. Para começo do ano que vem, se Deus quiser, a Vida Nova está lançando a continuação desse livro. Mais ou menos o título é Conhecendo os Mártires da Igreja. Então, é um estudo sobre martírio nos primeiros 6 séculos da igreja cristã, os primeiros 4, 5 séculos da igreja cristã, a continuação para esse livro. Pois bem, terminando esse momento de apresentação de livros, nesses dias, o nosso tema geral é Reforma Hoje, a importância das doutrinas da Reforma para a igreja contemporânea. E o que eu me proponho fazer com vocês aqui é examinar aqueles 5 lemas chamados de solas, sola Scriptura, solo Christus, sola gratia, sola fide, sola Deo gloria, de hoje até domingo. Hoje à noite nós vamos tratar do primeiro sola Scriptura, vou explicar daqui a pouco o que vem a ser isso. Amanhã à noite nós tratamos solo Cristo, domingo de manhã nós vamos tratar juntos sola gratia, sola fide, domingo à noite sola Scriptura. Me parece que essa é uma boa forma de nós honrarmos o pensamento da Reforma e tentar destacar o que a gente pode aprender no período contemporâneo do que os reformadores descobriram no século XVI e depois também os puritanos do século XVII, os avivalistas do século XVIII. Você vai notar que no final de cada tópico eu vou mencionar um documento chamado Declaração de Cambridge. Essa declaração é uma declaração bem importante no contexto de fala inglesa. Ela foi preparada em 1996, na cidade de Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos. E até onde eu tenho conhecimento, foi a primeira declaração doutrinária em língua inglesa, escrita e referenciada, subscrita, por luteranos, presbiterianos, reformados e batistas. É uma declaração bem importante da fé cristã, e eu lamento que ela não circula mais entre a gente tem pouco contato com essa declaração.
você encontra ela em língua portuguesa. Me parece que o site Monergismo disponibilizou a tradução dessa confissão. Num dos meus livros, aquela teologia sistemática menor, eu coloquei essa declaração de Cambridge no apêndice dela. Então, no final de cada bloco, hoje, amanhã, domingo de manhã, domingo à noite, eu vou estar mencionando 2 pequenos trechos dessa declaração. Então, hoje, eu quero começar com o primeiro sola escritura, o fundamento da fé. Antes, o que é sola escritura? Essas lemas, por assim dizer, são do latim, e, no caso, para nós aqui, esse primeiro dito, sola escritura, significa somente a escritura. Eu vou desenvolver o ponto mais para frente, mas o fato aqui que eu quero argumentar é que a escritura é o fundamento da fé cristã. A igreja é baseada na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus que vem a nós. Então, o primeiro tema que nós vamos desenvolver é o tema da sola escritura ou somente escritura. Uma questão que nós precisamos levantar, a título de introdução, é que nós estamos passando um tempo de transição e de mudança. No passado, o povo chamado evangélico era confessional. Isto é, eles afirmavam aquelas doutrinas essenciais como os pais da igreja estabeleceram nos grandes concílios eclesiásticos, Nicéia, Constantinopla, Calcedônia, declarações a respeito de Deus como um e três, uno e trino, declarações a respeito das 2 naturezas de Cristo, Jesus como uma pessoa única, tendo em si mesmo a natureza divina e a natureza humana sem confusão, sem divisão e sem mistura. Mas esses nossos pais do século XVI eram chamados também de evangélicos, porque eles afirmaram algumas doutrinas calcadas na Sagrada Escritura por meio desses 5 solas ou 5 somente. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a glória de Deus. E eles afirmaram esses solas em alguns documentos importantes, por exemplo, a Confissão de Augsburgo Luterana, a Confissão Belga, distintamente reformada, a Confissão de Westminster, que foi muito influente entre presbiterianos, depois entre congregacionais e batistas. Todos esses documentos da Reforma e pós-Reforma, escritos sob os concílios eclesiásticos antigos, as decisões eclesiásticas antigas, eles afirmavam esses 5 lemas que nós vamos estar meditando nesses dias aqui. E esses documentos confessionais e seus ensinos, resumidos nesses 5 solas, ou 5 somente, eles distinguiam ou definiam o que vem a ser evangélico. Só que hoje, isso é bem óbvio para a gente, os ensinos centrais da Reforma foram largamente abandonados, principalmente nas maiores igrejas, nas mais importantes igrejas e denominações também, e a palavra evangélico veio a perder significado. Para mim, é meio chocante notar a palavra evangélica sendo empregada como sinônimo, por exemplo, de universal do reino de Deus, igreja mundial do poder de Deus, igreja renascer e outras. Eles são a face visível, a palavra evangélica é resumida por essas comunidades, ou pelo que se ensina nessas comunidades, ou é defendido nessas comunidades. A palavra simplesmente perdeu seu significado, perdeu sua força hoje no nosso país. A nossa face visível são pastores ensinando teologia da prosperidade, políticos que usam o nome, o adjetivo evangélico de forma não muito nobre, pastores que têm trocado a mensagem do evangelho por algum tipo de autoajuda, ou do outro lado, quando alguns cristãos em ruptura com a fé, eles querem se contrapor a isso, eles também vão se chamar evangélicos, mesmo que eles defendam aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo, eutanásia, etc, etc, etc. Então, o ponto aqui me parece que a palavra evangélico sofreu um desgaste de tal forma que ela não é mais empregada com seu sentido original como empregada no século XVI e também depois no século XVII. A palavra simplesmente perdeu seu significado. Mas isso não quer dizer que a gente deva abandonar a palavra. Algumas pessoas têm sugerido que a palavra deva ser abandonada e a gente deva se chamar de protestante ou reformados, alguma coisa do tipo. Me parece que a palavra pode ser resgatada, e ela tem que ser resgatada pelo seu significado intrínseco. Amanhã, quando nós tratarmos de solo Christus,
eu vou destacar especialmente a morte de Cristo no Calvário, seu sacrifício vicário, substitutivo, em nosso lugar, em nosso favor, e a gente vai meditar um pouco mais do que vem a ser Evangelho. Evangelho, em linhas gerais, é o meu argumento de amanhã à noite, é Cristo crucificado, morto pelos nossos pecados, sepultado e ressurreto, como ensina a Escritura. Eu estou parafraseando aqui 1 Coríntios 15, 3. Mas, por amor a Cristo e por amor à igreja, a gente deve resgatar o significado da palavra e afirmar o nosso compromisso com essas verdades centrais da fé cristã, como redescobertas na Reforma Protestante. E a gente afirma essas verdades, esses chamados 5 solas, não porque eles são uma venerável tradição, uma tradição que a gente tem que respeitar e tem que honrar, mas porque a gente entende que eles são centrais à fé como revelada por Deus na Sagrada Escritura. Eu espero tornar claro aqui, na medida que eu vou argumentando, que cada um desses 5 lemas, eles são resumos de um lado, mas eles são calcados, eles são baseados na Sagrada Escritura de outro lado. Então, por causa do nosso amor a Deus, nosso amor a Cristo, nosso amor à igreja, nós precisamos não só resgatar a palavra evangélica, mas lembrar o significado do que vem a ser evangélico aqui e agora, e a gente faz isso relembrando esses chamados 5 solas. Então, primeiro sola, sola Escritura, somente a Bíblia, somente a Sagrada Escritura, é o que a gente vai tratar hoje. E eu queria começar meditando com vocês a respeito do testemunho que a Escritura dá de si mesma. Para mim é muito bacana, bonito até, como a Escritura se caracteriza, como é que os autores da Escritura falam do que Deus está fazendo por meio desses autores sagrados. Por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, Paulo faz uma declaração bem simples na sua última epístola, já escrita aí, se preparando para ir para o patíbulo, para ser decapitado. Ele vai dizer o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, é o verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Num sentido mais óbvio aqui, Paulo está tratando do Antigo Testamento. Toda a escritura aqui que Paulo tem em vista são os livros que compõem para nós hoje o Antigo Testamento. Mas o ponto aqui é que Paulo está dizendo que o Antigo Testamento é inspirado. E a palavra original aqui tem um peso maior, ela é um eco do que o Espírito de Deus faz com Adão no paraíso. A Escritura é soprada pelo próprio Deus. Então, quando a gente pensa no testemunho que a Escritura dá de si mesma, a Escritura afirma a sua própria inspiração. Os escritores canônicos afirmam a inspiração do texto sagrado. Um texto curioso, eu não tenho como desenvolver o texto, mas eu acho bem legal o que ele tem em vista. 2 de Pedro, capítulo 3, versos 15 em diante. Eu só vou citar alguns trechos da passagem. Pedro está dizendo aqui que o amado irmão Paulo escreveu algumas epístolas. Elas são difíceis de entender, verso 16, os ignorantes e instáveis as deturpam, como também deturpam as demais escrituras. É muito curioso que, se Paulo, em 2 Timóteo, ele refere-se ao Antigo Testamento, à Escritura, como divinamente soprada por Deus, o autor dessa epístola, 2 de Pedro, ele vai dizer que os textos de Paulo também são Escritura. E se você volta um pouquinho para 1 Timóteo capítulo 5, versos 18 em diante, eu não vou ler a passagem, mas Paulo vai citar um texto de Deuteronômio e um texto que aparece tanto em Mateus como em Lucas, e vai dizer: a Escritura declara. Então, me parece que os próprios autores do Novo Testamento, eles reconhecem que Deus está levantando alguns personagens daquele tempo, e eles estão transmitindo Escritura. E a palavra aqui tem um peso muito forte de um corpo de escritos autorizado, um corpo de escritos dado pelo próprio Deus. Não é uma palavra que era empregada de forma leviana ou descuidada no contexto do Novo Testamento. Então, Paulo fala do Antigo Testamento, Paulo equipara os evangelhos ao Antigo Testamento, e o autor de 2 de Pedro, ele equipara Paulo, os escritos de Paulo, aos escritos do Antigo Testamento. Então, a própria Escritura dá testemunho
de que ela é um texto inspirado, ela é um texto dado pelo próprio Deus, é um texto soprado pelo próprio Deus. E diferente aqui do Islã, nós não estamos dizendo que a tradução é inspirada. O texto é inspirado, mas o texto pode ser traduzido em múltiplos idiomas, como tem sido traduzidos, e qualquer homem, qualquer mulher, independente de escolaridade, independente do nível social, ele pode chegar a essa Escritura e encontrar a vida, encontrar o próprio Deus nas páginas da Sagrada Escritura. Em outras palavras, a nossa fé não é uma fé esotérica. Ela não é uma fé só para iluminados, ela não é uma fé só para os intelectuais, os doutos, ela não é uma fé só para aqueles que sobem ao monte e têm algum tipo de revelação extraordinária dada ali, e os não eleitos não podem julgar o que é dado na Sagrada Escritura. Antes, o que Deus revela de si mesmo para nós na Escritura é dado abertamente a todos, e qualquer pessoa é convidada a vir examinar o texto sagrado. Então a Escritura dá testemunho a respeito da sua própria inspiração, o fato de que Deus soprou o texto da Sagrada Escritura. Jesus, em João capítulo 10, verso 35, ele vai dizer que a Escritura não pode errar. Eu vou voltar a esse ponto daqui a pouco. Em outras palavras, Jesus, usando o Salmo 82, Salmo 82 de forma irônica, sarcástica, diz que os juízes da época dele se colocavam, o STF lá de Israel, se colocava como deuses, como divindades, mas julgavam erroneamente. Então, mesmo numa passagem sarcástica, irônica, Jesus vai lembrar que a Escritura não erra. Por que Jesus tem essa confiança no texto do Antigo Testamento? Porque Jesus sabia que o texto da Escritura foi dado pelo próprio Deus, foi soprado com o sopro criador do próprio Deus. E um último texto que eu gostaria de ler, ainda em 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, ele tem algumas implicações interessantes para a gente aqui. 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. O autor diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra movidos aqui, ela aparece, por exemplo, em Atos, se não me falha a memória, capítulo 27, quando fala do barco onde Paulo estava no meio do Mediterrâneo, foi movido pelo vento para encalhar na ilha de Malta. A mesma palavrinha empregada ali, a ideia aqui é que esses que falaram da parte de Deus foram impelidos pelo próprio Espírito Santo a registrar aquilo que vem do próprio Deus, que é chamado aqui de profecia. E um ponto aqui, voltando ao verso 20, por isso nenhuma escritura é de particular elucidação. A gente tem que desconfiar daquele pregador, pastor, mesmo anjo do céu, que diz que finalmente, depois de 2000 anos de igreja, mais 2000 anos para trás de tradição judaica, 4000 anos aí de luta para interpretar o texto sagrado, finalmente aquela pessoa tem uma interpretação da Bíblia que ninguém nunca tinha visto até então. Nenhuma escritura de particular elucidação. A implicação aqui é que o local em que a escritura é interpretada é a igreja cristã. Por isso que, de um lado, a gente tem que valorizar a pregação, que é Deus falando para nós, eu vou voltar a esse ponto daqui a pouco, mas, do outro lado, a gente tem que valorizar o nosso espaço de estudo bíblico, encontros de jovens, adolescentes, escola dominical, onde todos podem, por assim dizer, participar desse debate para interpretar corretamente a Bíblia. Aquele que sabe mais também precisa daquele que estudou menos. Aquele que estudou um pouquinho menos, ou que não é um profissional do estudo da Sagrada Escritura, ele também pode contribuir para entender, para a interpretação e para a aplicação da Sagrada Escritura, já que ela foi dada por obra do Espírito Santo, o Espírito Santo que moveu aquelas pessoas do passado a registrá-la. Então, nenhum de nós é dono, nenhum de nós tem posse da Sagrada Escritura. Antes ela é dada para todos nós juntos. Então, quando a gente pensa no testemunho da própria Bíblia, quando pensamos no lema somente a Escritura, a gente tem que lembrar que a Escritura dá testemunho de si mesma, de que ela foi inspirada pelo próprio Deus. Para nós cristãos, a gente tem que guardar isso. Deus nos fala somente na Sagrada Escritura. O único lugar onde nós encontramos Deus é na Sagrada Escritura. Lembra do Salmo 19? De um lado, a criação testemunha de Deus, só que ela testemunha de forma muda.
Deus fala nós na lei, e a lei é mais preciosa do que ouro, do que trigo, etc, etc, etc. Nosso prazer está na lei, a gente medita na lei dia e noite, etc, etc. Você tem uma série de salmos que vão cantar a respeito do testemunho de Deus, do juízo de Deus, da lei de Deus, o amor que o fiel tem que ter pela palavra santa com a qual Deus vem a nós. A partir desse ponto, então, a gente tem que afirmar que a Escritura é veraz, ela é digna de crédito. Quando Deus fala, Ele fala de forma verdadeira, de forma significativa a todo o seu povo. Então, a gente precisa afirmar a veracidade da Sagrada Escritura. E aqui, nós temos algumas armadilhas. De um lado, a gente pode até intelectualmente concordar com o que está sendo dito. E eu estou expondo basicamente o consenso evangélico protestante quanto à inspiração e autoridade da Bíblia. Mas, do outro lado, se a Bíblia é veraz, se é a veracidade do texto bíblico, nós colocamos nosso coração na Sagrada Escritura. E nós só atendemos homens quando eles falam segundo a Sagrada Escritura. Quando eles, para usar a linguagem da pedagogia contemporânea, quando eles são meramente facilitadores. Não as opiniões deles, as ilustrações que eles tentam desencavar para tentar ilustrar o texto, mas nós confiamos neles da medida que eles destacam a veracidade da Sagrada Escritura para nós, eles colocam a Escritura veraz diante de nós. E os teólogos têm levantado 3 palavrinhas para reforçar esse caráter veraz ou confiável da Escritura. Ela é inerrante, ela é infalível e ela é confiável. As 2 primeiras palavras são negativas, e alguns teólogos não gostam muito delas, mesmo que concordam com a ideia geral, mas elas têm sua importância. Num aspecto, a Sagrada Escritura, ela não tem erro em tudo que ela ensina, mas a gente não tem que tomar um pequeno cuidado aqui. A Escritura, ela é registrada por homens movidos pelo Espírito de uma perspectiva fenomenológica, isto é, a Escritura, ela narra eventos e fatos e detalhes da criação a partir de uma ótica humana. Então, de um lado, a gente não deve forçar a Escritura como se ela fosse um livro de história completo, como se ela fosse um livro de ciência exata. Você não lê no jornal, quando vai tentar lá ver quando é que o Sol nasce ou quando o Sol se põe, uma linguagem da astronomia dentro do jornal. Até mesmo nossos jornais usam linguagem coloquial. Por que a gente tem que esperar algo diferente da Sagrada Escritura? A Escritura é dada para nós em linguagem fenomenológica, em linguagem coloquial, em linguagem do dia a dia, para que todo homem, toda mulher entenda. Aliás, o público original da Sagrada Escritura não eram os construtores romanos, não eram os doutos gregos, o público original da Sagrada Escritura não eram os guerreiros persas ou babilônicos. O alvo original da Escritura eram homens simples, mulheres simples, que viviam no campo, cuidando de ovelhas, cuidando de cabeças de gado, cuidando de plantação, arando o campo. Esse era o público original da Sagrada Escritura. A Escritura foi dada numa linguagem que homens e mulheres simples podiam entender. Mas essa Sagrada Escritura é dada de tal forma que ela não tem erro, ela não é, por assim dizer, imprecisa. Nós é que impomos nossos erros de interpretação da Sagrada Escritura. Nós, intérpretes, é que constantemente erramos na interpretação da Sagrada Escritura. Mas a Sagrada Escritura em si é dada por Deus, para nós, sem erro. Se você quer pensar em termos de um silogismo, você pode pensar da seguinte forma: primeira premissa, Deus não erra. Segunda premissa, Deus nos deu a Sagrada Escritura. A conclusão, a Sagrada Escritura não erra. E para fugir da conclusão, das duas uma, ou você tem que dizer que Deus não se revela na Sagrada Escritura, ou você vai ter que dizer, pior, uma blasfêmia, que Deus tem erro. Deus pode errar. Não há muito como escapar desse ponto aqui. E eu tinha alguns colegas liberais do seminário onde eu lecionava no Rio de Janeiro, eles ficavam com muita raiva desse tipo de silogismo, porque eles eram obrigados a confessar ou que Deus poderia haver variação em Deus, algum tipo de erro em Deus, uma perspectiva limitada, um Deus limitado, ou do outro lado, Deus criou o mundo, Ele não se revela, as Sagradas Escrituras são simplesmente os pensamentos elevados de pessoas a respeito do próprio Deus. Não há nenhum caráter de inspiração na Sagrada Escritura.
um óbvio rompimento com a fé cristã, uma óbvia separação da tradição cristã mais ampla. Então, uma palavra que tem sido destacada é que a Sagrada Escritura é inerrante, isto é, ela não tem erro, ela é confiável, porque Deus preservou a sua revelação de erro. Ela é infalível, uma palavra quase correlata. Algumas pessoas têm visto alguma diferença entre ambas, eu não vejo tanta diferença, mas a Sagrada Escritura, ela é veraz, a gente pode confiar no que Deus dá para nós, a Sagrada Escritura, porque ela é infalível. E a Escritura também é confiável, isto é, a gente se aproxima da Bíblia como palavra de Deus para nós, de um Deus que não erra, mas um Deus que fala a nós, um Deus que vem a nós. No meio da confusão que é o nosso mundo, balbúrdia, um monte de vozes tentando ganhar a nossa mente e coração, Deus vem da eternidade a nós e Deus se revela a nós e a todos nós juntos. Deus se dá a todos nós de forma que a gente pode ouvir a mesma voz por meio da Sagrada Escritura. Especialmente aqueles que militam na universidade, devem lembrar de críticas, palavras maldosas à Sagrada Escritura, professores talvez na área de filosofia ou de história tentando atacar a Escritura por causa dos erros e pecados de cristãos, etc. e tal. Mas, gente, para mim, racionalmente, afirmar que Deus se revela, que um Deus eterno se revela a nós, e ele se revela na Sagrada Escritura, é a única forma racional de nós vivermos. Se a gente abandona isso, o que nós temos do outro lado? Nós temos do outro lado filósofos, na maior parte das vezes, como Marx, Comte e outros, escrevendo seus textos, homens e mulheres emulando esses mestres e dando um destaque para esses textos como se eles fossem intocáveis, como se eles fossem inerrantes, inquestionáveis. O que é mais racional? Que crer que há um Deus no céu, que criou todas as coisas, e que vem a nós e se revela em palavras que qualquer homem, qualquer mulher pode entender, ou, do outro lado, crer que um ser humano como nós, com todos os erros e falências e contradições, ele pode escrever um livro, e esse livro pode ganhar um caráter de transcendência e se tornar inquestionável, um padrão para julgar todo mundo e toda a criação. Se você já fez faculdade de História ou mesmo Filosofia, você sabe do que eu estou falando. O que é mais racional? No final, ao colocarmos nossa fé num ser humano, que seu escrito se arroga transcendência, se arroga uma chave para interpretar toda a história, ou um Deus infinito e pessoal, que vem a nós, para lembrar de Calvino, ele balbucia palavras que uma criança pode entender, e ele nos dá a direção para a vida. Então, quando nós pensamos no testemunho da Escritura, que ela é inspirada, veraz, inerrante, infalível, confiável, na verdade a gente tem, me parece, o único fundamento racional para interpretar a vida. Abrindo-se mão da Escritura, o que a gente tem, aí sim, é contradição, é loucura, é incoerência e no final o próprio inferno. Ainda pensando no testemunho da Sagrada Escritura, a gente tem que lembrar que a Escritura é suficiente. E esse é um ponto que a gente precisa afirmar hoje também. Em outras palavras, quando a gente pensa na suficiência da Escritura, o que a gente quer dizer, na verdade, é que tudo que a gente precisa saber para a gente viver para a glória de Deus e receber a vida eterna é dado na Sagrada Escritura. Nota que eu não estou dizendo aqui que a Escritura nos ensina biologia, química, história, psicologia, filosofia. Se de um lado a Escritura ela é inspirada por Deus, ela é veraz, ela é inerrante e infalível, ela é confiável, ela é dada com um alvo muito específico. E aqui a gente não pode esgarçar o significado de suficiência da Escritura. A gente não pode esperar demais do significado de suficiência da Escritura. A Escritura é suficiente para a gente viver para a glória de Deus e para ter vida eterna. É dado para nós a Escritura aquilo que nós não descobriríamos em nenhuma outra fonte, ou de nenhuma outra fonte. Deus tem que pular, por assim dizer, o abismo e vir a nós e nos ensinar o que a gente precisa receber, o que a gente precisa entender para ter comunhão com Ele nessa vida e por toda a eternidade. E Deus também vem a nós e nos ensina o que a gente precisa saber para dar glória a Ele. No outro lado,
se Deus, na sua criação, ele preserva a verdade nas várias esferas de saber, matemática, filosofia, psicologia, história, etc. e tal, a Escritura vai ser, por assim dizer, aquele óculos que vai nos ajudar a interpretar esses outros saberes. Mas quando a gente fala da suficiência da Sagrada Escritura, a gente tem que lembrar que na Escritura nós temos tudo aquilo que nós precisamos receber e aprender para viver para a glória de Deus e para receber também a vida eterna. Nesse aspecto, nós não devemos contar nem esperar novas revelações. Tudo que nós precisamos para ter vida plena, a vida de comunhão com Deus, vida de amor uns com os outros, de ter não só a esperança, mas a certeza da vida eterna aqui e agora, é dado na Sagrada Escritura. Aquilo que nós precisamos para nos dar sabedoria para as escolhas do dia a dia, também é dada na Sagrada Escritura. A gente não deve esperar nada além. Aliás, um dos textos mais bonitos e mais terríveis do Antigo Testamento se encontra em Jeremias 2, verso 13, 10 a 13. Mas o texto diz que o povo de Deus deixou o próprio Deus, fonte de água viva, e cavou para si outras cisternas rotas que não retêm água. É aquele tipo de poço bem artesanal que acaba ruindo e o poço é tapado e a pessoa, na esperança de se saciar da sua sede, acaba, na verdade, morrendo de sede. A gente tem que tomar o máximo cuidado para não escutar essa palavra de Deus sobre nós hoje, que Ele é a fonte de água viva, Ele é o manancial, Ele, na sua palavra, nos sacia, mata a nossa sede mais profunda. Do outro lado, a gente tem que tomar o cuidado de não buscar um outro tipo de revelação em cisternas rotas, cisternas que não retêm água. Indo um pouco além, a gente tem que pensar na centralidade da Escritura para nós hoje. Se ela é inspirada por Deus, se ela é soprada por Deus, se ela é verdadeira, Jesus disse que a Escritura não erra, não pode errar, se ela é inerrante, infalível, confiável, etc. e tal, a Escritura, então, tem que ser reconhecida como o fundamento sobre o qual a igreja é constituída. É muito interessante pensar em Efésios 4:11, um texto que a gente conhece bem. O texto diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Algumas pessoas pegam esse versículo e vão sugerir que Deus está levantando 5 ministérios hoje na igreja, algum tipo do gênero. Mas nós temos alguns probleminhas com essa interpretação. Não é isso que Paulo está ensinando para a gente aqui. Essa interpretação, ela viola não só o que o verso diz, mas o próprio contexto em que o verso está inserido. Primeiro, pastores e mestres é um único vocábulo. Então, você não tem 5 ministérios ou dons sendo colocados aí em Efésios 4. Você tem apenas 4. Pastores, mestres juntos, evangelistas, depois profetas e apóstolos. Só quando você coloca o texto num contexto maior de Efésios, você pode virar sua página aí da Bíblia, Efésios 2:20, Paulo vai dizer que a família de Deus é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E Cristo Jesus é a pedra angular. Então, essa expressão profetas e apóstolos já foi empregada em Efésios. Em Efésios 2:20, Paulo vai dizer que a base que sustenta a igreja é a mensagem apostólica e profética. Se você vira a sua Bíblia mais uma página, Efésios 3:5, de novo, o apóstolo vai dizer que aquilo que foi oculto no passado, agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. O que Paulo está querendo dizer em Efésios 4:11? O fundamento da igreja é a mensagem como contida no que os apóstolos e profetas registraram. E essa mensagem chega a nós hoje por meio de evangelistas e pastores mestres. Esse é um ponto. O fundamento da igreja, então, nada mais é do que a Sagrada Escritura, do que a mensagem contida nos escritos apostólicos e proféticos. Eles são o fundamento da igreja. Isso não quer dizer que Deus esteja levantando apóstolos hoje, Deus não está levantando profetas na mesma categoria de Isaías, Elias e outros do Antigo Testamento, mas aquela mensagem dada no passado fundamenta a igreja, é a base sobre a qual a igreja assenta. E quem atualiza, por assim dizer, essa mensagem, para nós aqui agora, são evangelistas de um lado, pastores mestres de um lado. Há uma correspondência entre ambos.
Por isso a necessidade de colocar pastor, mestre como única categoria. Em vez do E, você bota um hífen separando os dois. Evangelista, pastor e mestre são eles que vão trazer para nós a mensagem profética e apostólica que fundamenta a igreja. Então, se a Escritura ela é a base sobre a qual a igreja é edificada, a Escritura tem que ser central para nós. E um ponto importante, especialmente em vista de algumas polêmicas que a gente enfrenta no país, é que a gente tem que lembrar que a Escritura e o Espírito, eles caminham lado a lado. A gente não precisa colocar um contra o outro. Na verdade, Paulo vai dizer que a Escritura é a espada do Espírito. Isso é, o Espírito usa a Sagrada Escritura para machucar aqueles que se levantam contra a igreja, para ferir aqueles que se levantam contra a igreja. O ponto aqui é que nós precisamos, de um lado, destacar que a Escritura é central para nós, é ela que fundamenta tudo que a gente faz na igreja, culto, pregação, ensino, oração, etc. e tal, mas é o Espírito Santo que, por assim dizer, toma a Sagrada Escritura e ele usa essa palavra de Deus com poder em nosso meio. O Espírito Santo nos ilumina, e aqui a gente tem que fazer as distinções. Nenhum de nós aqui é mais inspirado, somente os autores originais tinham essa categoria de serem inspirados pelo Espírito, impelidos ou movidos pelo Espírito. O que nós temos hoje, quando a gente descobre algo legal na Bíblia, é iluminação. O Espírito Santo nos ilumina para entender a Sagrada Escritura, para aplicar a Sagrada Escritura. O Espírito Santo nos ilumina para a gente ser dirigido pela voz de Deus na Sagrada Escritura. Por isso que é de bom tom, sempre que a gente se dirige à Bíblia para ler, para interpretar a Sagrada Escritura, para orar a Sagrada Escritura, é fazer uma pequena invocação para que o Espírito Santo venha com poder e ilumine aquele texto para nós, nos ajudando a entender o que o texto queria dizer no passado, mas também aplicando o texto ao nosso coração, ao coração daquelas pessoas ao nosso redor. A interpretação da Sagrada Escritura precisa ser feita em dependência do Espírito Santo. Nesse sentido, então, uma igreja que quer ser igreja da reforma, uma igreja evangélica, precisa priorizar a Sagrada Escritura. A Escritura tem que ter destaque naquilo que a igreja faz, de diversas formas. Por exemplo, na liturgia, no culto, a gente tem que ler a Sagrada Escritura. Os nossos documentos confessionais do passado, eles prescreviam, inclusive, a leitura de uma passagem do Antigo Testamento e uma passagem do Novo Testamento no culto público. Geralmente, a passagem do Antigo Testamento lida era os Salmos. A igreja episcopal, no passado, lia todo o saltério no culto durante 3 anos. Todo domingo, lendo um salmo. No final de 3 anos, quem acompanhava aqueles cultos ali regularmente teria ouvido todos os salmos sendo lidos no culto público. A gente pode ler passagens dos evangelhos. Algumas igrejas têm escolhido um evangelho e durante o culto, durante um tempo, 1 mês, 2 meses, todo o evangelho é lido no culto. As pessoas têm que ser expostas à Sagrada Escritura. Se a Bíblia é o fundamento da igreja, se a palavra profética apostólica vem a nós na Sagrada Escritura, e ela que fundamenta o que nós somos, a Sagrada Escritura tem que ser lida no culto público também. A gente pode criar espaços na igreja para lermos a Bíblia juntos. Aí, o ponto aqui é ser criativo, você tem liberdade como fazer isso. Eventualmente, pode-se criar um espaço no sábado, as pessoas se reunirem à noite na igreja, com comida, com bebida, e num tempo de comunhão, escolher ler 1 ou 2 livros, todo mundo junto ali. Períodos de silêncio, todo mundo lê durante 15, 20 minutos ali, 2 capítulos da Bíblia, dá uma paradinha, se estica, pode-se fazer oração, pegue-se alguma coisa da mesa para comer ou para beber, daqui a pouco termina aquele período e volta-se a ler todo o texto bíblico. Assim você pode ler Efésios, Gálatas, Colossenses, textos menores, Abacuque, Obadias, que é um texto profético pequeno, Malaquias. Fica a seu critério também o texto que vai ser lido ali. Mas as pessoas, a igreja junta, precisa ser exposta ao texto bíblico, que é o fundamento da comunidade cristã, que é a palavra de Deus vindo a nós hoje. A escola dominical, antes de ser temática, tem que ser espaço para expor a Bíblia. Você pode montar um currículo de tal forma que a cada 2 domingos você vê um livro bíblico. Nesses 2 domingos você pode gastar tempo vendo o tema daquele livro bíblico, se possível, data que ele foi composto, autoria, o esboço do livro bíblico, os versículos principais daquele livro bíblico, quais são os textos mais difíceis daquele livro bíblico.
acabou 2 domingos, passa para outro livro, e assim sucessivamente, num período de 2, 3 anos, a igreja inteira consegue ter uma visão completa dos 66 livros que compõem a nossa Bíblia Sagrada, nosso texto sagrado. Em outras palavras, se nós queremos honrar a reforma protestante, se nós queremos ser de fato evangélicos, é a Bíblia que tem que ser colocada diante das pessoas. Eu me maravilho como domingo após domingo pessoas chegam à igreja. Chegam à igreja para quê? Para ser entretidas? Duvido. Há entretenimento muito melhor do que ficar 1 hora, 2 horas dentro de um templo, muitas vezes sem ar-condicionado, sem conforto, etc. e tal. As pessoas vêm porque elas têm esperança, mesmo tateando, de ouvir uma palavra de Deus para elas. E aí entra o ponto do sermão. O verdadeiro sermão precisa ser a exposição do texto bíblico. E a gente não pode pedir mais, mas também não pode esperar menos dos nossos obreiros, nossos pregadores e pastores. A gente não quer ouvir as histórias engraçadas deles, a gente não quer ouvir a última notícia de jornal, e como a Bíblia pode responder aquela última notícia de jornal. A gente não quer ouvir testemunhos, o que a gente quer ouvir é a exposição do texto sagrado. Quando eu entendi isso, eu parei de fazer ilustrações bacanas ou bonitinhas no começo do sermão. Eu parei de contar história engraçada no começo do sermão, quebrar o gelo, esse tipo de coisa, chama atenção. Quando muito, recapitulação do sermão anterior, do domingo anterior, ou uma visão panorâmica do contexto daquela passagem bíblica e entrar na passagem bíblica de forma direta. Domingo após domingo, as pessoas se reúnem porque elas querem ouvir a voz de Deus. E o pregador não é a voz de Deus, é a Escritura que é a palavra de Deus, a voz de Deus. O pregador, no máximo, instrumento, ferramenta, uma boca. E o verdadeiro pregador é aquele que fala menos de si e deixa a palavra falar para as pessoas, dentro das suas características, da sua personalidade, do seu temperamento, mas o alvo dele é que Deus fale, e fale no poder do Espírito Santo. Pensa num homem como o Dr. Shedd, um dos meus pais da fé. Para todos os efeitos, ele não tem um pingo de carisma. Ele não grita, não modula a voz, não dá soco no púlpito, mas quando ele abre a sua boca para expor a Sagrada Escritura, você consegue escutar o som do silêncio dentro do templo, ou do lugar onde ele está. Por que isso acontece? Porque aquele servo de Deus, ele expõe o texto bíblico. Ele quer, por assim dizer, abrir a Sagrada Escritura diante da comunidade. Ele quer que a comunidade ouça a palavra de Deus viva, atual, que vem a nós por obra do Espírito Santo, ou pelo poder do Espírito, na Sagrada Escritura. Então, os sermões precisam ser expositivos. O sermão não é brincadeira, o tempo de púlpito não é para brincar, para entreter. Como eu já disse, a coisa é muito melhor para a gente fazer se a gente quer entretenimento. Para mim, e quanto mais velho fico, mais humilhante isso é. Deus escolhe palavra, banho, pão e cálice para vir a nós. Tudo contra a modernidade, tudo remando contra a modernidade. Elementos muito, muito simples, mas Deus se serve desses elementos para vir a nós. E é até covardia pensar em mim, o Walter, outros, Itamir, outros pregadores que estão por aqui, a gente competindo com imagem. Isso chega a ser até grosseiro, mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele resolveu destacar a exposição da sua palavra como meio de vida para a gente. Os reformadores afirmaram, ou destacaram bastante Romanos 10, quando Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Nada mais, nada menos. Lutero, com o jeito dele bem brutalhão, ele dizia que o único elemento ativo na nossa constituição para a nossa salvação era o ouvido. Era o único elemento nosso que trabalhava na salvação. No mais, a gente era totalmente passivo, a gente responde à obra de Deus por ser atraído pela graça. A gente vai trabalhar isso domingo de manhã. Mas, para ele, o único elemento que trabalha é o ouvido, porque a gente ouve a palavra, a gente é movido a ter fé e descansar nessa palavra, a palavra de Deus, a palavra que vem a nós na Sagrada Escritura. Então, a Escritura para nós é central, ela é o fundamento da igreja cristã, ela que a igreja, por assim dizer, é assentada, a igreja verdadeira é assentada sobre a Sagrada Escritura, sobre a mensagem profética apostólica. Antes de ir avançando para as questões finais,
um ponto importante para nós aqui hoje, que alguns não têm atentado. Me parece que nós temos duas camadas de ações ocorrendo na igreja evangélica brasileira. A camada mais evidente, a gente vê os pregadores de televisão, neopentecostais, a gente vê alguns liberais ligados às grandes tradições aí, em rompimento à fé, mas tem destaque nos meios de comunicação. Nossa tendência é olhar para essas pessoas de destaque, torcer o nariz e dizer, olha, tudo vai mal. Como um amigo meu diz, né, ser meio pessimilianista, né? Puxa, tudo vai mal, então Cristo vai voltar bem rapidinho. Mas, se você olha abaixo da superfície, alguma coisa está ocorrendo. Muita gente está voltando para essas doutrinas que a gente ama tanto e que foram redescobertas na Reforma. Alguma coisa está acontecendo, especialmente entre adolescentes e jovens. Isso é muito legal. Há um curto-circuito aqui. Pastores aí na faixa de 50 anos começaram a inventar alguns modelos de teologia e de igreja para atrair os jovens. Na verdade, esses modelos teológicos espelhavam a própria crise de meia-idade desses pregadores e pastores. Em vez dos jovens e adolescentes abraçar esses modelos, eles voltaram para uma teologia de 500 anos atrás, e se você pensar nos pais da igreja, mais de 1.500 anos atrás, que é o ensino dado na Sagrada Escritura, revelado no Sinai, e assim sucessivamente até chegar a gente aqui hoje. Alguma coisa está acontecendo no nosso meio, e é trágico, é patético, quando pastores não estão antenados para perceber isso. E aqui eu não estou fazendo campanha para calvinismo, teologia especificamente reformada. Se a Sagrada Escritura ela é central, porque ela é a palavra de Deus, a obrigação desse obreiro é ensinar a Sagrada Escritura de todas as formas, com toda a garra, com toda a paixão para a igreja. Do outro lado, eu sei que isso não é muito politicamente correto, mas eu sempre me lembro da história de uma escocesa chamada Jane Geddes. Eu acho que eu contei isso aqui ano passado, essa história. Eu até acho que, não sei se eu mostrei o quadro, mas na Escócia, os episcopais tomaram o poder da igreja presbiteriana e começaram a tentar impor aos presbiterianos um modelo de culto episcopal, leitura de textos bíblicos, passou todo paramentado, e um bispo episcopal foi pregar na igreja de St. Giles, em Edimburgo, a igreja do venerável John Knox. E aquele homem, todo paramentado, com a beca, as estolas, seu capelo, ele começa a ler o sermão dele, a homilia dele, e naquela época, na igreja não havia bancos, as pessoas tinham que trazer o tamborete de casa, e uma senhora bem presbiteriana está estranhando aquilo, porque os pastores presbiterianos pregavam muitas vezes temporaneamente, sem nenhum tipo de anotação até, e ela fica com raiva daquele tipo de sermão lido, e ela levanta com o tamborete e diz, eu quero o meu presbiterianismo de volta. E ela joga o tamborete na cabeça do obreiro, o cara cai para trás, os vitrais são destruídos. Isso é bem presbiteriano, né? Mas tudo bem. Mas qual é o ponto? Eu não sei se eu mostrei o quadro, mas se você procurar no quadro, na internet, tem um quadro muito legal, os tamboretes, um monte de tamborete voando em cima do pastor episcopal. Eram outros tempos, mas acho que a gente pode aprender um pouquinho com ela. O ponto é o seguinte, irmãos e irmãs, nenhum de nós precisa tolerar um discurso no lugar da Sagrada Escritura. E eu não estou pregando aqui, mas quando a gente pensa em pregação, o que nós buscamos é ouvir de fato a voz de Deus na exposição da Sagrada Escritura. E aqui, para pregadores, você não precisa invejar Paul Washer, John Piper, Tim Keller, D. Carson, Augusto Nicodemos, tantos outros que Deus tem levantado e dotado com graça, Hernandes Dias Lopes. O ponto é, se você é chamado para ensinar a Escritura, numa escola dominical, num grupo de jovens, numa igreja, Deus constituiu, Deus entriteceu você do jeito que você é. E Ele usa você do jeito que você é para ensinar a Sagrada Escritura, para pregar a Sagrada Escritura, para incutir a Sagrada Escritura na comunidade cristã. A Escritura é central à igreja. A igreja é só a igreja se ela tiver a Bíblia como seu fundamento. Algumas questões aí de interpretação para a gente caminhar para o final aí. A questão hermenêutica. A tradição da Reforma afirmou e afirma a superioridade daquilo que a gente chama de método histórico-gramatical para interpretar a Sagrada Escritura.
mesmo que você não goste dos idiomas originais, ou melhor, mesmo que você não tenha habilidade com grego e hebraico, se você quer honrar a reforma, você tem que lutar com os textos originais. E aqui a gente não tem desculpa. Nós temos bons dicionários de grego e de hebraico e português, publicados, por exemplo, por Edições Vida Nova. Nós temos bons comentários bíblicos. A gente tem que lutar para entender os idiomas dos quais a Bíblia foi dada para nós. E é uma beleza isso. Quando você começa a notar que Deus inspirou até mesmo uma certa palavra que é empregada naquele contexto. Ela não pode ser, não se pode passar por cima daquela palavra. Antes ela tem o seu lugar. E às vezes o entendimento correto de uma única palavrinha ilumina às vezes uma passagem inteira, um capítulo inteiro, às vezes o livro todo, como na questão da justificação pela graça, quando Lutero ele escreve do lado da sua Bíblia, né, quando ele entende o que é a justiça de Deus, em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, ele diz, agora os portões do paraíso se abriram para mim. Agora eu entendo o que é Deus ser justo e o justificador. Ele não passa por cima do nosso pecado, ele continua odiando o nosso pecado, mas aquele que estende as mãos nuas para o Calvário, ele agora é tornado justo por um Deus que é justo. E aí ele diz que agora os portões do paraíso foram escancarados para ele por causa de uma palavra, entendimento de uma única palavra. Então, quando a gente pensa no método histórico-gramatical, a gente lembra, quando a gente vai interpretar a Sagrada Escritura, a gente valoriza os idiomas originais, a gente valoriza o contexto histórico, o contexto cultural, a gente tem fome, a gente tem paixão em pegar um bom dicionário bíblico, um bom comentário bíblico e devorar aquele material para tentar entender como é que as pessoas viviam, se moviam na Judéia no século I depois de Cristo, o que significa impostos, qual o lugar de um coletor dentro do colégio dos apóstolos. O ponto é o seguinte, gente, vários de vocês são corintianos, eu lamento, o Vasco ter empatado ontem com o Corinthians, eu vou ter programa para terça e sexta-feira a partir do ano que vem. Então, à noite eu já tenho que ver na televisão nesses 2 dias da semana ingratos, né? Mas vários de vocês são corintianos, eu garanto que vocês devem ter ligado uns para os outros quando o Wagner Love fez o gol no Vasco ontem, ou pior, quando o Atlético foi esmagado aqui em São Paulo, aqui no Morumbi, pelo São Paulo, e comentado, puxa, olha o gol, o cara deu 2 cabeçadas, errou as 2 cabeçadas, a terceira ele cabeceia para o meio, e o Wagner Love fez o gol, e você vê aquele gol de 2, 3 ângulos diferentes. Gente, se nós temos esse amor por futebol, quanto mais pela Sagrada Escritura. Nosso prazer deveria ser colecionar comentários bíblicos, livros de introdução ao Antigo Testamento, Novo Testamento, porque a gente quer entender a Sagrada Escritura de todo o ângulo possível. A gente ama essas palavras que Deus deu para nós, a gente quer entender essas palavras. E mais, a gente tem que buscar intenção autorial. O que Moisés, Davi, Samuel, Isaías, Jeremias, Mateus, Marcos, Lucas, Paulo, Pedro, eles intentavam quando escreveram aquele texto. A ênfase aqui é no passado, mas isso é tão legal. Quanto mais você gasta tempo com esse tipo de estudo, mais você vê que quanto mais o tempo passa, pouco você sabe. Você tem que continuar mergulhando, entendendo e compreendendo. É um estudo daqui até o fim da nossa vida, e nós somos compromissados com isso. O outro ponto importante aqui é que o cristão verdadeiro, ele se aproxima da Sagrada Escritura não por meio da hermenêutica de suspeita, mas por meio da hermenêutica de amor. Eu não tenho paciência com liberais. No meu entendimento, e eu não estou sozinho nisso, os liberais são uma outra fé. Eles têm um outro Deus, eles têm um outro credo. Eles não são cristãos. Mas eles partem de um a priori de que você precisa desconfiar do texto bíblico. O texto não tem categorias como veracidade, confiabilidade, infalibilidade. O texto é falível e há uma estrutura de poder, muitas vezes patriarcal, machista, semita por trás do texto. Então, esses liberais, eles já partem de uma priori de desconfiança do texto e eles se propõem desconstruir o texto bíblico. Obviamente, a gente tem que perguntar, né, quem faz a hermenêutica do hermeneuta? Aqui é um ponto, né? Ele desconfia do texto, mas o que está por trás do intérprete? Qual é a agenda, qual é a ideologia por trás do intérprete? Agora, do outro lado, o cristão ele se aproxima da Escritura amando-a, porque ele sabe que a Escritura é carta de amor de Deus para ele.
Então ele não chega à Escritura desconfiando dela, ele chega à Escritura desconfiando de si próprio. Ele instintivamente sabe que ele vai ler aquilo que lhe é mais familiar, aquilo que é mais fácil de interpretar, aquilo que não o ofende, aí ele vai buscar aquilo. Aliás, ele começa a pular os salmos, né? Ele vai para os salmos, porque os salmos aparentemente são bonitinhos, calorosos, né? Mas a leitura dele vai aos saltos nos salmos. Agora, se nós nos aproximamos da Sagrada Escritura amando-a como palavra de Deus, nós vamos devorar os 66 livros que Deus deu para a gente na sua palavra. Nós vamos ter paixão por esse livro. Ele não vai ser só um livro para enfeitar a nossa prateleira, a gente só pega ele no domingo para vir para a igreja. Antes, nós vamos caminhar com esse texto. E, nesse sentido, algo que a gente precisa reaprender em nossas igrejas é entrarmos num pacto para lermos a Bíblia juntos. E aqui a gente tem que ter as devidas sensibilidades. Nós vivemos num mundo urbano, altamente corrido. Alguns de vocês vão passar 10, 12 horas, 14 horas fora de casa diariamente. A gente precisa de algum modelo diferente do modelo dos nossos pais, que liam aí 3 a 5 capítulos da Bíblia por dia, mas nós precisamos de um outro modelo para nós caminharmos com o texto bíblico. Nem que seja ler os 4 evangelhos todos durante um ano, só os 4 evangelhos. Ou ler o Salmo todo uma vez por mês e caminhar com aquele saltério durante um ano, lendo e relendo e voltando àqueles salmos. O ponto é, nós precisamos voltar a caminhar com o texto bíblico, amando como palavra de Deus, nos aproximando do texto em amor. Por último, a gente deve afirmar continuidade e descontinuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Se de um lado há unidade entre os 2 testamentos, também há diferenças entre os testamentos. A gente não deve pensar na Bíblia como um bloco, e deve ficar óbvio aqui quando a gente pensa, por exemplo, na lei cerimonial, na lei civil, para ficar em 2 exemplos, que há algum tipo de descontinuidade, ainda que haja uma continuidade, por exemplo, em termos de temas, como a lei e a graça permanecem em toda a Sagrada Escritura. Um último ponto aí, antes da gente encerrar, a gente tem que lembrar que Cristo é o centro da interpretação da Sagrada Escritura. Eu sei que essa expressão tem sido usada e abusada em alguns meios aqui no Brasil, e infelizmente algumas pessoas hiperzelosas têm tentado rejeitar essa noção de Cristo como centro da interpretação da Escritura, mas o ponto aqui é, o Evangelho é Cristo crucificado, Cristo sepultado, Cristo ressurreto pelos nossos pecados. Assim a Escritura ensina. 1 Coríntios 15, versos 3 a 5. Quando Paulo, em Gálatas, diz que maldito aquele que muda o Evangelho, ele não está pensando prioritariamente na doutrina da justificação. O Evangelho, e ele assim o define, está em Gálatas capítulo 1, versos 1 até 5. O Evangelho é Cristo dado a nós, por Deus o Pai, para nos desarraigar desse mundo mal, e por isso ele ressuscitou dentre os mortos. O Evangelho é o próprio Cristo. A boa nova, a boa notícia é o próprio Jesus crucificado e ressurreto pelos nossos pecados. E nós sabemos que nós estamos lendo a Bíblia corretamente quando nós encontramos esse Cristo na Sagrada Escritura. E não é só isso. Nós entendemos que estamos lendo corretamente a Sagrada Escritura quando nós estamos sendo conformados, para usar Romanos 8, 29, moldados à imagem desse Cristo morto e ressurreto. É assim que a gente sabe que a gente está lendo de verdade a Sagrada Escritura. É assim que a gente sabe que o Espírito Santo está operando nesse livro milenar, falando a nós aqui e agora. Alguém mencionou aqui durante o culto de pessoas que têm lido muito a Bíblia e aquela leitura não faz diferença nenhuma para eles. Como é que a gente escapa desse dilema? Nós estamos encontrando Cristo e crescendo no amor a esse Cristo crucificado e ressurreto cada vez mais, na medida que a gente lê e estuda a Sagrada Escritura. E mais, nós estamos sendo moldados e transformados à imagem desse Jesus. A ideia de conformar, os pequenos aqui entendem, aqui eles já foram à praia. Você tem aqueles moldes de brincar na praia, de fazer um modelinho ali de boneco com areia do mar. É isso que o Espírito Santo faz quando nós estamos lendo corretamente a Sagrada Escritura. As pessoas veem em nós pequenos cristos. Para usar a linguagem da Idade Média, as pessoas começam a ver em nós os estigmatas, as marcas do Cristo crucificado. É assim que a gente sabe que a gente está lendo corretamente a Sagrada Escritura. Quem melhor tratou disso foi Lutero. Ele diz assim, falando do Antigo Testamento, mas também de toda a Bíblia.
Ali encontrarás as fraldas e a manjedoura, na qual Cristo está deitado, para o qual o anjo também orienta os pastores. São fraldas simples e insignificantes. No entanto, caro tesouro, Cristo, que nelas está deitado. O que nós temos aqui, irmãos e irmãs, é a manjedourazinha onde Cristo é assentado. Nós sabemos que estamos dando corretamente a Bíblia se a gente está encontrando esse Cristo, encarnado, crucificado e ressurreto, e se a gente está sendo moldado para a obra do Espírito Santo, à imagem desse Espírito. Nesse sentido, quando a gente diz que o evangélico é o povo do livro, a gente afirma isso, a gente deve gostar de escutar isso, porque, na verdade, o evangélico é alguém que está sendo transformado por esse livro. Um livro que dá testemunho de Jesus de capa a capa, e a gente vai ver isso no domingo à noite. Ok, para encerrar, como eu disse no começo, eu estou destacando e seguindo aqui como um roteiro a Declaração de Cambridge. Essa declaração foi uma tentativa da década de 90, 1996, de afirmar os 5 somentes, né? Somente a Bíblia, somente Cristo, somente a graça e a fé, somente a glória de Deus, para a igreja contemporânea. Eu queria ler com vocês a primeira tese, como boa confissão de fé ou declaração de fé. Ela tem uma afirmação e ela tem uma negação. Eu queria ler com vocês. Vamos ler juntos e a gente encerra aqui. A primeira tese aí, sola escritura. Vamos ler todos juntos aí a reafirmação. Está para ler aí, né? Vamos lá. Reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Vamos orar, depois os irmãos Wesley e Marlene vão dirigir a gente mais 2 cânticos. Senhor Deus, único Deus vivo e verdadeiro, nós nos colocamos diante da Tua presença, da Tua face, quebrantados. Nós somos pecadores, o Senhor é santo. Ó Deus, tem misericórdia, porque nós não amamos a Tua palavra como deveríamos. Tantas vezes nós negligenciamos o estudo, a meditação na Tua palavra, na Sagrada Escritura. Ó Deus, tantas vezes a gente tolera pregadores que distorcem o Teu ensino claro, límpido, pregadores que oferecem outras fontes que não retém água no lugar desse manancial que é a Tua Sagrada Escritura. Deus, perdoa nossos pecados, perdoa nossa infidelidade à Tua palavra revelada. Do outro lado, ó Deus, dá Teu Espírito para nós. Ó Deus, que Teu Espírito venha com um santo poder sobre nós. Ó Deus, nós imploramos, ajuda-nos a voltar à Tua palavra, a enfatizar somente a Escritura, a estudar, a meditar, a valorizar boas pregações que apontem para a Tua palavra. Deus, ajuda-nos a não buscar nada menos nem nada mais. Nós agradecemos e louvamos porque o Senhor atravessou o abismo. O Senhor não nos deixou sem Tua voz. O Senhor fala a nós e fala a todos nós juntos por meio da Tua Sagrada Escritura. Nós Te louvamos e adoramos por isso. Amém e amém.